Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Obrigada, meu amigo Nelson Júnior. Agora a gente segue por aqui com informações e entretenimento no nosso Record Entrevista. E o assunto de hoje, menopausa, que sinaliza o fim da fase reprodutiva da mulher. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o ginecologista Dr. Juarez Luiz Donzelini. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo e hoje vamos falar da sua especialidade, né? Obrigado pelo convite. E vamos falar Bom, coisas interessantes. Nesses mais de 40 anos de profissão, né? A menopausa é algo que deixa as mulheres com medo realmente, doutor? Algumas pintam um clima ruim para elas, porque elas fantasiam uma coisa muito ruim, que não tem cura, que elas não sabem que tem um hormônio bom, acha que aquilo não vai ser bom para ela, fica com medo de usar, medo de câncer, e ao mesmo tempo tem sintoma. É um conflito muito ruim. Aí você tem que apaziguar, mostrar, né? Devagarinho, algumas aceitam. Bom, doutor, geralmente as mulheres entram na menopausa com qual idade? Qual a idade mais comum? A idade, a média é 48, 50. Sim. Porque a menopausa é assim, existe o climatério, porque ninguém mais fala climatério porque é menopausa. Então tem a pré-menopausa, que são 2 a 3 anos, onde tem aqueles sintomas, irregularidade menstrual, fogacho. Aí tem a menopausa, que é a última menstruação. Isso que é, parou de menstruar. Por um ano, a gente chama de menopausa. Tem o pós-menopausa depois. E o que seria o pós-menopausa, doutor? O pós-menopausa, quando a mulher começa a deixar de ter sintomas, e ela tem um risco de ter problemas cardíacos, osteoporose, doença articular, então ela pode ter pressão alta. Então, muitas vezes, a pessoa nessa idade é sedentária e obesa, não faz atividade física. E aí, essa parte da menopausa. E o risco de câncer aumenta, né? Depois dessa idade. É verdade mesmo, doutor? O risco de câncer aumenta no pós-menopausa? O risco de câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. O de mama, então? O de mama é o mais comum. É o mais Tem comum. outros tipos, mas o de mama, por isso que a gente faz mamografia anual. Bom, doutor, existem muitas lendas, como o doutor disse, que eu comecei a primeira pergunta, né? O medo das mulheres, né? Então, vamos lá. Para os sintomas, quais são os principais sintomas? Porque todo mundo começa a falar, eu passei isso na menopausa, eu tive isso. Tem sempre o doutor Google, que as pessoas vão lá, consultam na internet. Hoje em dia também as influenciadoras falam muito sobre isso, mas vamos às verdades. Mitos e verdades. Qual o primeiro sintoma? Normal, sim. Irregularidade menstrual. É Por o exemplo. primeiro sintoma. Tá. Tá bem, então começa a menstruação falhar. Desce, em 2 meses, depois 15 dias, ela perde o controle da menstruação. Aí vai evoluindo, vem tudo de uma vez. Aí começa a ter onda de calor. Essa é a mais comum, então. É o fogacho. Tem onda de calor. Elas vão ter secura vaginal. Não consegue ter relação porque o hormônio já está esgotando. Irritabilidade, insônia, fadiga, umas ficam mais tristes, depressivas. E esses sintomas é o que a gente vê no dia a dia no consultório. Tem outros, mas esses são... O calor é o que mais pega. E por que desse calor, doutor? Os hormônios ali estão brigando, o que acontece? Porque entre uma falência, o ovário,
ele produz os hormônios sexuais, que é o responsável. Depois de uma certa idade, o ovário começa a não produzir, pela própria idade. E essa deficiência de estrogênio, que é o hormônio da mulher, gera todo esse processo. Que aí aquele pico o calor, né? Aí a pessoa começa a ter aquela sudorese. Aquela onda de calor que vem do peito assim, sobe, essa onda de calor. Isso que incomoda. Às vezes está dormindo à noite, acorda, com calor, tira toda a roupa. Aí tem frio, coloca de novo. Então, aí tem muito isso. Dorme, acorda, dorme, acorda. Aí gera um problema emocional. Um desconforto total. Doutor, é verdade que a sudorese, né, que ela vem com essa onda de calor, a mulher ela pode até mudar o cheiro da pele, o cheiro do suor pode ficar mais forte. Isso é mito ou é verdade? Pode. Não tanto de você estar no ambiente e você sentir assim. Ao nível de ter o famoso CC, vamos dizer assim. Mais axila, assim. Mas, dependendo da falta de hormônio grande, ela pode ter isso. Pode acontecer então? Pode. Bom, pode. E a irritabilidade que o doutor já disse aqui no início? Por exemplo, eu sei que os companheiros sofrem com isso também, os filhos, todo mundo, que a mulher ela fica mais irritada. Fica mais irritada. Na pré-menopausa. Isso é verdade mesmo ou dá pra gente aproveitar um pouquinho e falar assim que tá na pré-menopausa e ficar irritada? É verdade, doutor? Verdade. A mulher fica mais sensível, mais sem paciência e isso é fato. Gente, o que os hormônios fazem na vida de uma mulher, né? O hormônio é a vida da mulher. Sem ele, tudo vai mal. Tá, agora a gente falou de todo esse desconforto. Existe algum exame que possa diagnosticar que a mulher está na pré-menopausa? Porque nós sabemos que algumas mulheres, elas não menstruam, elas tomam o remédio contínuo, tem também o DIU, né, que coloca no útero, então não dá para ver desse tipo de menstruação, da menstruação parar. E como detectar isso, doutor? Quando por exemplo, uma paciente com 58 anos. Tem medo, toma a pílula, porque tem medo de engravidar e nunca para. Falou, você quer saber se já está na menopausa? Quero. Aí ela tem que parar de tomar a pílula, 3 meses, porque a pílula não cobre tudo, né? Sim. Aí ela para 3 meses, falei, agora a gente vai dosar os hormônios. Então a gente dosa os hormônios. Pela essa dosagem eu vou saber, você não precisa mais tomar pílula. Você já está na menopausa. Então, por conta dos hormônios, é possível saber se essa mulher já está na menopausa realmente. Doutor, o senhor citou, é de 48 anos para frente, né? Mas e a menopausa precoce? Muitas mulheres podem ter essa menopausa a partir de quantos anos, por exemplo? Dos 40 aos 55... É normal. É normal. É o climatério. Abaixo de 40 é menopausa precoce. O porquê acontece isso, doutor? Idiopática, sem causa, é 1% só dos casos. Sim. O que causa, por exemplo, se a mulher fez uma cirurgia, tirou o ovário, não tem mais hormônio. Se ela fez uma radioterapia, teve um câncer, quimioterapia, destruiu todo o ovário dela. Algumas doenças, osteoporose, que vai levar ela a ter, endometriose, são doenças que vão, dependendo da gravidade do caso, ela fica castrada de hormônio. Bom, a endometriose, se fala muito sobre isso também hoje, né, doutor? Por quê? Endometriose é a doença, eu acho que mais comum. Mais comum hoje? Das queixas de dor das mulheres. O que é a endometriose que ela pode até causar menopausa precoce, doutor? Ela pode, assim, mulher todo mês, quando ela menstrua, o sangue, uma parte sai pela menstruação e a outra ele reflui pela trompa, cai dentro do abdômen. Isso é absorvido. Só que algumas
por algum fator, esse sangue fica parado lá. E ele vai grudando nos tecidos. Sim. E aí começa a gerar dor. Aí você faz uma ressonância para confirmar se é endometriose. E é uma coisa que não tem cura. Não tem cura? Não existe operação, nada. Tem cirurgia para amenizar. Sim. Por exemplo, uma videolaparoscopia. Você vai amenizar o problema. Porque ela vai tomando conta, pega o intestino, todos os nervos. Nossa, doutor. E aí é muito desagradável. Aí você faz dá uma limpadinha, o máximo que você pode, você não tem como tirar o intestino da pessoa. É grave, então, doutor? Endometriose é grave. E é a doença mais comum, como o doutor disse. A gente vai dar uma paradinha, é o tempo de tomar uma água. No próximo bloco, a gente vai saber. E aí, a menopausa tem tratamento? Melhoraram os remédios hoje, os hormônios, porque as mulheres tinham muito medo também desse tratamento hormonal. E o doutor vai falar sobre isso e também sobre as mulheres que às vezes acham que estão na menopausa, mas na realidade estão gerando uma vida, estão grávidas. E aí, como lidar com tudo isso? Existe um risco nessa gravidez? A gente vai falar daqui a pouquinho, após o intervalo. Não saia daí. E o Record Entrevista de hoje já está de volta. Hoje nós estamos recebendo o ginecologista Dr. Juarez Luiz Donzelini. Ele está falando sobre a tão temida menopausa. No primeiro bloco nós já falamos sobre os sintomas, sobre o diagnóstico e agora, doutor, o tratamento, que eu particularmente também acho que vou ter medo e muitas mulheres têm, porque quando a gente fala de reposição hormonal, assusta muito, doutor. Conta pra gente se existem hormônios hoje que não prejudicam tanto, como que a gente vai se livrar desses sintomas? Há um tempo atrás, tempo grande já, tinha um hormônio que a gente chegava no consultório para paciente, estou sentindo uma coisa, só tinha aquele, você dava para ele. Sim. Todo mundo usava. O mesmo. Aí fizeram um estudo nos Estados Unidos, pegaram um grupo gigante de pessoas que estavam infartadas, que tinham um câncer, que tinham alguma doença séria, e foram dando hormônio. Morreu muita gente, com câncer de mama, infartou, muita gente. Aí, cortou. O remédio, né, o hormônio nessa época, ninguém usava, ninguém queria pensar nele. Uhum. Depois, com trabalhos sérios, estudos. Aí, hoje, o que a gente faz? A gente não dá hormônio para todo mundo. E para a pessoa, aquele hormônio que ela precisa. Então, a gente dosa o hormônio, você vai ter que tomar uma dosinha pequena. Um pouquinho mais, depois a gente tira. Então, você vai sabendo, depende da resposta. Agora, os hormônios têm os bioidênticos. O que seriam? Os bioidênticos são idênticos ao que você produz. Sim. Então, a via é a transdérmica, subcutânea, oral, e agora tem uma via que é o implante, que é muito interessante. Aqueles adesivos? Implante, não. Não, é um implante na pele. É no bumbum, embaixo da pele. Olha só. 3 centímetros. Você coloca lá, ele dura 6 meses. E ele vai dosando, doutor? Ele vai absorvendo. Olha. Então, por exemplo, se eu fiz a dosagem. Sim. Você precisa tomar 75 miligramas de testosterona. Então, vamos te dar 75. Não, precisa de menos. Ele tem várias dosagens. E aí ele vai... Aí você coloca lá, ele vai absorvendo. Nossa. Em 6 meses. E aí você não precisa lembrar de ter que tomar, né? Então, isso é o que há hoje na medicina. Então, coloca-se um implante no bumbum da mulher. Coloca no implante. Embaixo da pele. Você pode colocar vários. Vários. Por exemplo, se eu quiser colocar hoje, antes de vir, coloquei 5 numa paciente. Então, eu coloquei uma gestrinona, que é um derivado da progesterona. Eu coloquei uma testosterona, um estradiol. Eu coloquei um NAD, que é uma vitamina, essa via. Faltou
a oxandrolona. Coloquei os 5 numa via só. Tem uma cânula, você vai colocando. E agora ela vai ficar 6 meses. Que maravilha, doutor. Quer dizer, eu não preciso lembrar de tomar o comprimido, não tem a dor da injeção e eu já fico ali tomando os hormônios Fica ali, com a vida normal. vida normal. Pode ir para De academia, qualidade, vida normal, trabalho, Você tudo. vai ter mais pique, mais tudo. E assim, o doutor disse vitamina. E eu lembrei também, normalmente, quando a mulher ela vai passando dos 40 anos, as vitaminas começam a baixar também, oscilar. Tem alguma coisa a ver com os hormônios também, doutor? Fica tudo ligado É o envelhecimento ali? da mulher. É normal. Ela fica sem vitamina. Na alimentação não tem o que ela perde. Por exemplo, Então, a você tem que B12. B12 tem que dar para dar energia. A coenzima Q10, a vitamina que mais? Ferro, Vitamina C, vitamina C, vitamina D. D é importantíssima. Então, tudo isso é preciso fazer uma Você tem reposição. que complementar a vida da mulher com as vitaminas também. Não adianta nada, por exemplo, você tratar a menopausa se as vitaminas estão desreguladas. Se a alimentação dela não tem as vitaminas, não vai ter as vitaminas, ela vai ter problema. Mas como o doutor disse, quando baixa demais, não tem como controlar com a alimentação. Precisa suplementar realmente. Quando a paciente vai no meu consultório fazer controle, eu peço todas as vitaminas. Falo, ó, essa aqui... Quando ele olha com essa falta. cara, ele fala assim, essa aqui não Tá tem com falta. jeito, mas tem que tomar o remédio ou tem que Existe. tomar a injeção. Existe a vitamina injetável e oral. Aí Aí a gente repõe. repõe e continua acompanhando, né? Continua, acompanhamento é sempre. Bom, doutor, e quando a mulher acha que está grávida, como aconteceu com algumas famosas que a gente vê, por exemplo, a Cláudia Raia, ela achou que estava na menopausa, foi ao médico e estava com o quê? Com uma vida, né? Estava gerando uma vida. Estava grávida. E aí, doutor, o susto é grande, né, também, né? Gerar uma vida após os 40 anos, às vezes após os 50, como foi a Cláudia Raia, né? Quais os riscos e por que a mulher engravida nessa época? A mulher, quando ela menstrua, enquanto ela está menstruando, mesmo com falha, ela ovula. Então, ela corre o risco Então, de se ela, engravidar. se ela teve uma falha, e você fala, não vou ficar mais grávida. E pensa que não vai ficar, mas ela está menstruando ainda. Então, ela, em algum momento, ela vai ovular. Aí, que ela pode, se ela tem uma genética boa, como a Cláudia Raia, ela pode engravidar. Bom, a Cláudia Raia, ela teve aí uma gravidez super saudável. Ela que se cuida muito, é uma mulher que cuida da alimentação, do corpo. Em algumas outras mulheres, doutor, que não tem essa vida tão saudável, que não segue uma alimentação regrada, exercícios físicos, o que pode acontecer com essa gravidez tardia? É uma gravidez de risco? É uma gravidez de risco e ela tem um risco de ter um nenê sindrômico. E a mais comum é a síndrome de Down. Ah, sim, então corre o depois dos risco. 40, uma em cada 60 mulheres que ficam grávidas, um nenê vai ter síndrome de Down. Vai nascer. E o porquê, doutor? Por causa da gravidez Porque tardia? os óvulos, depois dos 35, os óvulos bons começam a perder. Vai sobrando na cesta os ruins e no meio desses ruins tem um bom. Se ela engravidou num ruim, que tem uma modificação genética já, vai ter o neném sindrômico. Agora, se ela deu a sorte de ter o bom, aí o nenê saudável, gravidez Então, normal. 60. Eu tenho pacientes que ficaram grávidas, a gente fala, ó, existe a possibilidade, não, mas se nascer uma criança sindrômica, não tem problema, eu vou assumir, não quero abortar nada. Vai ser o mesmo amor, com Vai certeza, mesmo né, amor. doutor? Mas existe o risco. Existe o risco. E assim, as mulheres, para o senhor deixar essa dica para a gente finalizar essa entrevista. Sempre aquela, vida saudável para poder ter uma menopausa saudável e um envelhecimento saudável. Vida saudável,
Atividade física, né? Alimentação, evitar hábitos ruins, beber, fumar, fazer a reposição, quando está na menopausa, fazer a reposição do hormônio certo, não tomar qualquer um na farmácia, por lá na farmácia, me dá um remédio, estou sentindo. Não, tem um médico regrando. Tem que fazer mamografia, anual, ultrassom, Papai Nicolau. Tudo isso é a vida da mulher. Está com falta de vitamina? Usa vitamina. Aí a gente passa por um período Saudável. saudável. Sempre saudável. E doutor, mulheres que não têm filhos, elas correm mais o risco na menopausa ou isso não tem nada a ver com essa parte hormonal quando a mulher para de ser reprodutiva? A mulher que não amamenta e não ficou grávida, ela tem um risco maior de câncer de mama. É por isso que ela tem que se cuidar mais. Ela tem um risco maior de câncer de mama. Então, sempre cuidados especiais e atenção, mulheres. Após os 40, todo ano, visitar um especialista. Essa é a dica, né, doutor? Anual tá ótimo. Tá bom? Aí dá para você pegar. Se conseguir alguma coisa, você pega no começo. Eu já tenho paciente com câncer de mama que ela há um ano voltou, no outro ano tinha um nódulozinho. Eu falei, faz um ano, né? Vamos fazer. Suspeito. Ela fez. Era um câncerzinho de mama. E inicial. já cuidou? Cuidou. Acabou. Aí você tá livre. Então, gente, o médico tem que ser o seu amigo, daquela visita anual, daquele bate-papo. E sentiu qualquer coisa, qualquer sintoma, consulte o médico. É isso aí, prevenção. Essa é a dica. Essa é a dica. Doutor, muito obrigada Obrigado, Mara. por vir, por aceitar o nosso convite. Obrigada pelas suas explicações. Tenho certeza que as amigas aí de casa ficaram ligadinhas e tiraram várias dúvidas sobre esse medo, né? A menopausa, né? Não tenha medo então, né, doutor? Não, tem tratamento, né? Se cuidem. Se cuidem. Tem tratamento bom. É só procurar um profissional que possa ajudar. E passar feliz pela menopausa. Muito obrigada, doutor, pela sua Obrigado, participação. Mara. O nosso Obrigado programa por de tudo. hoje fica por aqui. Você perdeu algum momento da nossa entrevista? Acesse Record Rio Preto no r7.com e, é claro, continue assistindo a nossa programação especial. O Marcos Paiva está chegando com Tá no Ar Interior e é claro que ele está por aí trazendo muitas novidades e lugares especiais para você. Um super beijo e até o próximo sábado. Tchau, se cuidem!